Mas Deus começou a falar comigo sobre uma coisa chamada santo e profano. E esse negócio de música do mundo é mais sério do que nós podemos, assim, imaginar, né? Essa mistura que nós temos hoje, dentro da igreja, é uma coisa muito séria. E eu acho que os crentes hoje, a igreja em si, ela não está atentando para o perigo que representa quando você mistura a adoração com profanação. E eu fui orar ao Senhor, e eu falei, Senhor, eu não quero que seja uma coisa da minha experiência evangélica, né? Porque você, quando tem 30 anos de convertido, é fácil você ser contra o Rock in Rio. Né? Eu fui fã do Pink Floyd, fui fã do Simple Red, fui fã de Dire Straits, fui fã de MPB, né? E quando eu me converti, eu ainda escutava algumas músicas, né? Eu tinha uma coleção de discos de MPB, Chico Buarque, Milton Nascimento. Eu era fã do Milton Nascimento, Beto Guedes. Beto Guedes é velho, né? Não precisa falar, não, já falei. Podia ter. Mas Beto Guedes, Rita Guedes, vocês conhecem menos ainda que a irmã dele, né? Curtimos isso, Rita Guedes, na época. Teve um dia que eu estava no meu secreto com Deus, devia ter mais ou menos uns 6 meses de convertido, e o Espírito Santo falou comigo, Márcio. Eu falei, fala, Senhor. Aí eu tinha um disco do Rebanhão, né? Que também é antigo, né? E o que eu fazia? Eu não tinha muita revelação do que era o secreto. Mas uma palavra devocional aparecia lá em algumas coisas. Mas eu só sei que mesmo sem ter a orientação de um pai espiritual que me ensinasse o que é o secreto, eu fechava a porta do meu quarto e colocava os discos, né? O Rebanhão era mais parecido com aquilo que eu via, né? Janires e Vencedores por Cristo na época, né? E, cara, era botar o disco, eu começava a chorar, e você imagina um vinil daquele bolachão, dos dois lados, né? Tava mais ou menos uns 40 minutos de música, mas chorando. Meus pais pensando que eu estava doente, que eu estava com algum problema mental. E eu comecei a ter essas experiências com Deus. Mas teve um dia que eu já tinha esquecido desses discos, e nesse momento de secreto com Deus, o Espírito Santo falou claramente comigo, eu não posso dividir a tua casa, eu não posso dividir você com nada. Eu preciso que você seja 100% meu. E eu falei, o que quer dizer isso, Senhor? Eu quero que você esqueça as músicas que você aprendeu a gostar. E eu entendi o que Deus queria que eu fizesse. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu peguei todos os meus discos, era mais ou menos uns 30 discos, daqueles bolachões, e eu mandei a marreta em tudo, quebrei aqueles discos todos, discos que ninguém, se olhasse, já tinha ciúmes, né? E eu comecei a entender que Deus queria fazer de mim um templo. Eu comecei a receber a revelação de que eu era um templo. E que nesse templo que eu era, não havia espaço para a idolatria. Porque Deus começou a falar comigo que quando você divide os espaços dentro de você com outros deuses ou outras coisas, isso chama-se profanação. E eu fiquei muito triste quando eu soube que muitos evangélicos, né, teve-se notícia que muitos evangélicos foram ao Rock in Rio, fora aqueles que assistiram pela televisão. E Deus começou a falar comigo que a profanação estava entrando na igreja, né? E eu falei, mas o que quer dizer isso? E Deus falou, isso é muito perigoso. E Deus me levou a um texto, eu queria que você abrisse em Levítico capítulo 10. E eu sei que esse texto é um pouco pesado, mas eu tenho que compartilhar com vocês isso, porque nós vivemos dias de grande perigo. E nós precisamos aprender o que significa ser templo do Espírito Santo. Qualquer coisa que entre na sua mente, pelos ouvidos ou pela boca, pelo nariz,
que não seja da vontade de Deus ou que não seja dele, está profanando o templo. É por isso que você precisa entender que quando uma maconha entra no pulmão de alguém que se diz cristão, está profanando o templo. Quando uma cocaína entra na narina de alguém que se diz cristão, está profanando o templo. Quando a gula, o comer demais, até nisso, porque a gula é um pecado. Quando você come mais do que você precisa e se entope, eu não sei se você... Isso é um tipo de profanação, porque você está idolatrando a comida. Há crentes que fumam, e a fumaça que entra, tem mais de 100 agentes tóxicos. Meu sogro morreu por câncer no cérebro que veio do pulmão. Se você fuma, certamente quando a sua resistência um dia baixar, sua imunidade baixar, você vai ter um câncer de pulmão. Isso é praticamente certo. Não tem para onde correr. Se uma coisa é tão maligna, por que alguns crentes colocam fumaça para dentro? Estão profanando. Isso é uma profanação. E por que não dizer que aquilo que entra pelo ouvido também seria uma profanação? Claro que sim, porque se está entrando algo que não é de Deus, ou que não tem autorização de Deus, e que toma o lugar de Deus, e que não seja para edificar, aquilo está profanando o templo. Eu acho que falta essa revelação. Levítico capítulo 10, versículo 1 diz assim: ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo sobre ele, deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Diga para o seu irmão, fogo estranho. O que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram-nos como estavam, nas próprias túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descubrais as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu, e não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Então aqui, houve um caso em que duas pessoas autorizadas, porque se eles tinham um incensário, uma palavra de Deus diz, é porque eles podiam queimar incenso. Sim ou não? O problema não foi se eles podiam ou não queimar incenso, o problema foi que eles não tinham autorização para isso. E nós lembramos a palavra, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, quando você não tem autorização para fazer algo e está na tenda da revelação, porque, queridos, uma coisa é você ser um religioso. Quando você está com uma vida religiosa e você não está na presença de Deus, e quando a presença de Deus não está em você, o que você faz ou deixa de fazer, pouco importa. Porque se não há presença de Deus, não há maldição.
quando você profana o templo que eu estou falando. Entendeu o que eu estou falando? Porque o que ilumina as trevas, o que evidencia o pecado é a luz. Se a igreja, numa cidade, a igreja expressando o reino, que eu estou falando, não uma denominação, a igreja dos remidos, ela não tem uma expressão da arca de Deus, então pouco importa se as pessoas que estão nessa igreja profanam ou não. Mas se uma igreja começa a buscar a presença de Deus, se essa igreja começa a buscar a arca do Senhor, porque a diferença está em que situação, diante de que situação você está. Porque se você está diante de um lugar onde a presença de Deus não está, não há problema. A situação é que Nadab e Abiú estavam na tenda da revelação. Eles estavam diante do Senhor, e diante do Senhor há regras. Quando nós estamos na presença de Deus, não podemos andar de qualquer maneira. Quando nós nos propomos a entrar no Santo dos Santos, a coisa muda. Porque uma coisa é você estar no átrio. Uma coisa é você estar no arraial. Uma coisa é você estar fora da tenda da congregação. Outra coisa é quando você se propõe a estar na presença de Deus. Então, quando uma igreja, um povo começa a buscar Deus, é uma faca de dois gumes. Porque se é verdade que a igreja do Rio de Janeiro, por exemplo, se a igreja do Rio de Janeiro começa a buscar o Senhor, eu entendo hoje porque até que existe tanta religiosidade nessa cidade, porque, meu irmão, na hora que a arca de Deus vier sobre essa cidade, vocês verão o quanto o templo de Deus é profanado, e o juízo de Deus virá. Porque o juízo de Deus vem quando a presença dele vem. E há um povo nessa cidade clamando pela sua presença. E a presença de Deus, quando vier sobre essa cidade, ela evidenciará quem é Nadab e quem é Abiú. Pastor, isso é coisa de Velho Testamento? Não. Se você pegar Ananias e Safira, por que hoje as pessoas que retêm parte do dízimo, da oferta ou das primícias não são fulminadas, como Ananias e Safira foram? Porque não há o nível de presença de Deus que havia na igreja do primeiro século. Mas o que aconteceu com Ananias e Safira não foi diferente de Nadab e Abiú. Os meios foram diferentes, mas o final foi o mesmo, morte. Então nós temos que decidir o que nós queremos de nossa vida. Se nós queremos a presença de Deus, e se nós queremos levantar a arca de Deus na nossa casa, e se nós queremos levantar a arca de Deus na nossa igreja, e se nós queremos levantar a arca de Deus no Rio de Janeiro, se queremos levantar a arca de Deus no Brasil, nós temos que entender que teremos que pagar um preço de estar na presença de Deus. E diante do Senhor, nós temos que ter uma regra de conduta. Quando começa a haver essa mistura, isto é, eu vou para a igreja, eu vou congregar com os santos, eu vou congregar como manda a palavra, não deixar de congregar. No momento em que eu congrego, eu adoro ao Senhor. Um intercessor levanta uma oração. Quebrantamento. O intercessor começa a quebrar a congregação, trazendo arrependimento, trazendo humilhação na presença de Deus. Começa a se clamar pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro vem sobre a congregação e perdoa os pecados. A graça de Deus aplaca o juízo do Senhor. E no meio do louvor, a presença de Deus começa a se manifestar. Deus começa a gostar de estar no ambiente que nós estamos congregando e reunidos. E aí você tem um problema. Você entrou no Santo dos Santos. Você está na tenda da congregação. Você está como Nadab e Abiú, você está diante do Senhor. E por estar na presença de Deus, você tem que estar muito preocupado com o que você vai fazer na segunda-feira. Porque aí é que começa o problema. Porque quando você é uma pessoa no domingo e outra na segunda, você começa então a criar um paradoxo na sua vida. Você começa a fazer coisas que você não poderia estar fazendo, porque agora você não é mais um religioso. Ontem você esteve na tenda da congregação. Ontem você esteve adorando no Santo dos Santos. Ontem você esteve ministrando na presença do Senhor. Ontem você esteve diante da arca. Como é que hoje você está
ouvindo coisas que vão contra o que a palavra de Deus diz? Como é que hoje você vai expressar na sua boca palavrões e palavras indevidas? Como é que hoje você vai estar desejando a mulher do próximo? Como é que hoje você vai estar oferecendo o seu corpo a, por exemplo, coisas que vão contaminá-lo? Isso começa a ser uma profanação. E na hora que a presença de Deus se manifestar, você corre riscos. Então, essa palavra é uma palavra de alerta, porque me parece que a igreja... Porque se você sair do Rio de Janeiro, você não sai... A maioria aqui não sai do Rio de Janeiro. Não conhece muito bem como que a igreja funciona, por exemplo, em Goiânia, em Palmas, em Manaus. Se você sair do Rio de Janeiro, você vai ver que o carioca, o Rio de Janeiro, é um povo muito religioso. E é por isso que quando nós cariocas chegamos num congresso, a primeira impressão é de que nós somos mulherengos, carnais, né? Orgulhosos, soberbos. Essa é a imagem que nós passamos. Mas eu quero dizer para você que aí nesse país, por dentro desse país, tem gente muito séria, buscando a presença de Deus. E a presença de Deus virá sobre essa nação. E você tem que cuidar da sua vida. Porque na hora que a presença de Deus vier, o que você faz ou deixa de fazer começará a ter consequências. Primeira coisa que acontece quando você começa a misturar a adoração a Jesus com coisas que desagradam o coração dele. Morte. Diga para o seu irmão, morte. O que é o fogo estranho? O fogo estranho é quando nós fazemos alguma coisa que não fomos autorizados a fazer. E o fogo estranho é abominável ao Senhor. O fogo estranho, ele traz um feedback de maldição para nossas vidas, como aconteceu com Nadab e Abiú. E não é só uma morte física, porque no caso de Nadab e Abiú e no caso de Ananias e Safira, foram mortes físicas. Mas nós já estamos começando a ver mortes espirituais. Uma morte está começando a acontecer, um tipo de morte. A primeira coisa que acontece quando alguém começa a ficar em cima do muro, né? Uma pessoa que joga nas duas, uma pessoa que tem um tempo de adoração a Deus, levanta as mãos, adora, ministra, toca um instrumento, faz uma oração, qualquer coisa que signifique adoração ao Senhor, mas em um outro momento está oferecendo o seu corpo, seus lábios, a adoração a um outro Deus, a um outro Senhor, a pessoa começa a morrer espiritualmente. Por isso hoje nós temos crentes mortos, espiritualmente falando. O que é um crente morto? Não serve para nada. Uma pessoa que não salga, não ilumina. Ele como está a igreja no Rio de Janeiro? Se a igreja no Rio de Janeiro, a quantidade de crente que tem nessa cidade, se metade da quantidade de crentes dessa cidade se posicionasse, nós não teríamos mais Rock in Rio. Nós não teríamos mais adoração em Iemanjá, nem carnaval teria mais. Mas o problema é que apesar de termos muitos crentes, são mortos. Em termos de ação contra o inimigo. Por quê? Por causa da religiosidade. A pessoa está ali, ela levanta a sua mão num culto, numa reunião, para adorar. E ela entende não que aquela adoração é para o Senhor. Na verdade, a pessoa está ali num jogo de interesse. Eu já preguei isso aqui. Então, há uma diferença entre você chegar na presença de Deus pelo que Ele é, para você, e quando você adora a Deus pelo que Ele é, você não precisa de domingo. Você não precisa de uma igreja. Você não precisa de um culto especial. Quando você adora a Deus pelo que Ele é, você pode fazer isso no ônibus, na rua, no trem. Você pode fazer isso na praia. Você pode fazer isso na cama de um hospital. Sabe, você vai visitar um hospital agora. Você vai ver irmãos em Cristo lá em estado terminal. Pessoas com câncer, irmãos em Cristo. E o quê? Adorando ao Senhor. Como que uma pessoa que está, por exemplo, com câncer, que é servo de Deus, e está na hora de ser levado mesmo, e Deus permitiu aquela doença para levar, como é que uma pessoa vai adorar a Deus por interesse?
Então existe, infelizmente, a maioria dos adoradores, entre aspas, eles estão vivendo um momento de adoração, mas esperando chegar a hora da bênção. Então eu estou aqui, estou no momento do louvor, eu coloco a mão no meu coração, eu faço uma cara de espiritual, mas na verdade o meu interior está aguardando o momento onde vai vir a hora da bênção da prosperidade, a hora da bênção do casamento que vai ser refeito, a hora da bênção que vai recuperar a minha empresa da falência. Eu não estou aqui adorando a Deus porque Ele é, eu estou adorando a Deus porque aquilo faz parte de toda uma estratégia para recuperar a minha vida financeiramente. Assim são os crentes do Rio de Janeiro. Com essas pessoas, Deus não muda nada. Não tem como mudar nada. Há uma morte espiritual, apesar de parecer que é uma cidade evangélica, apesar do número de evangélicos, 40%, 45%, 30%, e daí? Não adianta você ter pessoas que não sabem fazer diferença entre o puro e o impuro, porque o que traz a presença de Deus é a santidade. E não somente mortos espirituais, pessoas que não têm mais vida espiritual, não têm mais nada para falar, não tem nenhuma palavra de autoridade para dar. A coisa mais deprimente é um cristão sem autoridade. É quando manifesta que você não tem autoridade, quer dizer, você não tem santidade, você não busca Deus, você não ministra, você mistura o santo e o profano, e o que acontece? Na hora que a coisa precisa de uma posição firme de um cristão autêntico, você não tem para dar, você titubeia, você amarela. Porque o que dá autoridade na adversidade é a santidade. Como é que pode? Como é que pode você vem ao culto domingo na igreja, recebe uma unção poderosa, chega em casa todo espiritual, entra no Facebook e posta as palavras espirituais, Deus é bom, acabei de participar de uma reunião de unção, a minha vida foi abençoada, ungida, a palavra, no dia seguinte está postando coisas pornográficas, fofoca, palavrões. O Facebook, ele não pode ser santo e profano. Ou o Facebook é de Deus, ou é do diabo. Não tem para onde correr. E pessoas estão começando a morrer emocionalmente. Não somente espiritualmente, mas morrer emocionalmente. Então você começa a ver crentes deprimidos, crentes que vão ao psiquiatra, crentes que estão fazendo análise. Olha o absurdo. Me responde uma pergunta, querido. Como que uma pessoa que tem acesso a Deus vai precisar de um analista? Alguém pode me dar uma resposta? Como é que uma pessoa que tem acesso a Deus vai depender de um conselho de um analista? Tem alguma coisa errada. É claro que essa pessoa que se diz crente, cristão, que está precisando de uma análise, de um analista, ela não tem acesso a Deus. Ela tem acesso a uma igreja, tem acesso a uma religião, mas não tem. E você começa a ver crentes deprimidos, crentes começando a ter problemas emocionais sérios, crentes começam a ter problemas psiquiátricos. Por quê? Porque começaram a misturar o santo e o profano. E vai chegar uma hora, queridos, e tem muitos apóstolos profetizando isso, eu tenho até medo que apóstolo tem autoridade de decreto. Que vai chegar uma hora em que pessoas vão começar a cair fulminadas na igreja. A presença de Deus vai ser um negócio tão forte, que se Deus der uma direção, por exemplo, para você, não sei, cara, assim, deixa eu dar um exemplo. Na igreja primitiva, as pessoas entregavam tudo. Era uma direção da época. As pessoas vendiam tudo que tinham, propriedades, bens, colocavam o valor aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam à medida que alguém tinha uma necessidade. Era assim que era feito. Ananias e Safira não roubaram no dízimo, não. Não roubaram em oferta nem primícia. Eles pegaram, venderam o terreno. Ele não foi questão de dízimo. Eles
pegaram parte e retiveram parte. Vamos supor, venderam o terreno por 100 mil, achou que 100 mil era um valor muito alto. Pô, é um desperdício isso. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que vendemos por 80 mil e vamos ficar com 20. Afinal de contas, a gente tem umas contas de cartões aí, para pagar, então nós vamos, esse dinheiro vai bem a calhar. E a igreja, por sua vez, qual é a diferença para a igreja? Entre 80 e 100, mesma coisa, a igreja não vai fazer falta nenhuma. E eles foram fulminados. Por quê? Porque a presença de Deus era forte naqueles dias e está voltando, queridos. Não se engane. A presença de Deus, é claro que com a presença de Deus vem perseguição, vem tudo que vinha na igreja do primeiro século também, mas a presença de Deus era algo fortíssimo. Amém? Então dá uma cutucada no sermão e diga assim, você tem que escolher de entrar ou não na presença de Deus. Um cara que misturou o santo e o profano foi uma substância chamada Acã. Por que ele misturou o santo e o profano? Porque Deus separou um povo para ser vencedor. E eles derrotaram Jericó. Mas Deus deu uma direção e falou, vocês não devem tomar dos despojos da cidade. Deu uma orientação. Mas Acã, que ele fez? Ele pegou algumas coisas ocultas e escondeu embaixo da barraca. Pecado oculto é misturar o santo e o profano, porque você é santo. Você é uma pessoa separada para Deus. Como que você vai esconder alguma coisa embaixo da barraca? Deus estava falando comigo, Márcio, a sua televisão é santa. O seu tablet é santo. O seu notebook é santo. A sua sala, a sua bicicleta, seu carro, a sua rede, até a churrasqueira, hoje Deus falou comigo, isso aqui é santo. Onde você pisar os seus pés vai se tornar o quê? Santo. Então eu não posso colocar nada nem ninguém do meu carro que seja profano. Eu não posso deixar aparecer uma imagem na televisão que é santa, que seja profana, entendem? Eu não posso deixar nada no meu tablet, ou no meu notebook, ou no meu celular, entrar qualquer coisa que seja profano. Se você posta no meu Facebook uma coisa que é profana, eu vou ter que deletar aquilo ali. E se você não colaborar, eu vou deletar você. Porque o meu mural do Facebook, mesmo que aquilo seja apenas um compartilhar, não pode entrar nada que não seja de Deus. Nós precisamos compreender essas coisas e nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, porque não podemos ter nada oculto. Por quê? Porque a segunda consequência de se misturar o santo e o profano são derrotas. E o povo, ele foi derrotado por uma cidade chulé. Como é que eu vou dizer? Comparado a Jericó, era nada. E Deus começou a falar comigo, meu povo tem sido derrotado por inimigos fracos. Às vezes coisas tão fracas. Mas por que o povo está fraco? Porque tem misturado o santo e o profano, porque tem escondido coisas embaixo da barraca. Derrota para inimigos fortes já está errado. Porque ninguém vai nos vencer. Nós somos invencíveis. Mas derrota para inimigos fracos é uma vergonha. Diga para o seu irmão, ser derrotado por demônio chulé, diz para ele assim. Tudo bem, querido, você desafiou o principado do Brasil. Foi retaliado. A gente até entende. Quem mandou? Alguém te autorizou? Não, eu achei que podia. Bom, aí levou-lhe um pescotapa, foi se meter onde não devia, não foi autorizado. Agora, ser envergonhado por uma pomba gira? Um tranca-rua? Queridos, pomba gira, tranca-rua, Exu caveira, Omulu, isso é demônio chulé. E tem crente, que está sendo envergonhado por pomba gira.
Porque misturaram o santo e o profano. A pombagira entra pela televisão. Entra pela internet. E você está lá, ó, pombagira falando com você. A pombagira postando na sua página no Facebook. E você, vou evangelizar ela. E o que fez o povo vencer? Acã teve que confessar o pecado. Foi feito... Você sabe que Deus às vezes é meio 007, né, cara? Os caras foram lá, fizeram um interrogatório. Eu nunca vi um negócio tão legal. Eles conseguiram... Eles não sabiam que era Acã. Deus deu uma... Mas eles foram sondando, e Acã caiu e confessou. Eles tiveram que se arrepender. Naquela época foram mortos, ele e toda a sua família. Aí vem a pancada, né? Meu querido amado, quando você profana a sua casa, todo mundo é profanado. Aí vem as desculpas, né? Você deixa o seu filho profanar a sua casa. Não, é adolescente. É assim mesmo, são coisas da idade. Está profanando a sua casa. Normal da idade. Queridos, não existe desculpas quando há profanação. Eu estava vendo uma série francesa essa semana, na Globosat, que eu estou tentando aprender a falar francês. Mas eu estou muito longe. Cara, eu vou para a faculdade, aprendo. Quando eu boto o filme francês, eu não sei nada, cara. Eu não entendo nada, cara. Eu falo, meu Deus. Eu estava vendo uma série, e a série é uma série de detetive, assim, só que conta a história de colegas de trabalho. E todos são detetives. Aí, um dos detetives mora com outro homem. É um casal homossexual. Mas só que um par desses homens, um deles, se apaixona pela detetive do trabalho. E vai compartilhar com o companheiro. Né? Fala assim, olha, eu estou apaixonado pela fulana. Aí o outro fala assim, mas eu não sou ciumento. Afinal de contas, não existe só um tom de cinza. Aí o tom de cinza, onde é que foi que eu vi isso? Tom de cinza. Eu vi isso em algum lugar. Aí eu comecei a lembrar que há pouco tempo lançaram um livro, se não me engano, chama 51 Tons de Cinza. São 50? Eu já inventei mais um, tá vendo? Eu nunca li esse livro, apesar de vez em quando eu vejo que é muito comentado, todo mundo falando. E lá na faculdade eu já ouvi alguém falar sobre esse livro. E quando esse cara falou que não existe um tom de cinza ligado à homossexualidade, eu falei, isso aí. Aí Deus começou a falar, o homossexual é um tom de cinza, o pedófilo é outro tom de cinza, a lésbica é outro tom de cinza, o bissexual é outro tom de cinza. Aí opa! E Deus falou assim, Márcio, eu sou preto e branco. Eu só tenho duas cores, ou é sim ou é não. E os tons de cinza estão começando a entrar na igreja. Os tons de cinza estão começando a entrar na sua casa. Você começa a concede uma coisa ali. Então aquilo que era preto e branco, aquilo que é sim, sim, não, não, começa a ter umas concessões, umas permissões. E você abre uma concessão aqui para o seu filho, abre uma concessão ali, começa a trazer uma ideia de um equilíbrio, e quando você vê a sua casa, ela está com várias verdades colocadas, e os seus filhos estão sem o quê? Referência do que é certo e do que é errado. E nós, pais, temos medo de confrontar. Temos medo de falar que só existe preto e branco. Temos medo de falar que aquilo ali é pecado, que o cinza é pecado, que aquele tom ali é pecado. Mas existe uma tendência na sociedade hoje de se começar a aceitar tudo como diferenças. Essa semana eu estudei sobre demonizar
e desumanizar. Querido, o diabo está trabalhando. E você sabe que durante muito tempo o diabo tentou demonizar a igreja. Isto é, tentou dizer que a igreja era má, que a igreja era uma coisa ruim, que a igreja era lugar de fanáticos, que a igreja era lugar de pessoas com lavagem cerebral. Mas essa tática não deu certo. O que o diabo está fazendo hoje? Ele está desumanizando. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que os evangélicos, os cristãos verdadeiros, comecem a ser considerados como pessoas não humanas. E no inconsciente coletivo da população, elas começam a perder a noção do que é certo e do que é errado quando se trata de não humanos. É a mesma coisa que o nazismo fez. Ele começou a desumanizar os judeus. E com o passar do tempo, a população alemã já não estava mais discernindo o que era certo ou errado em relação aos judeus. Então, se eu pego um judeu, boto num trem, levo para um campo de concentração, isso é uma coisa normal, porque os judeus não são humanos. E eu vi num site, essa semana, de 160 mil membros, uma página do Facebook, com 160 mil membros, convocando as lésbicas para começarem a se beijar nos cultos do pastor Marco Feliciano. Qual é a indignação da população com aquilo que ocorreu naquele culto, onde duas mulheres começaram a se beijar na boca, num beijo sexual? Qual é a reação da população? Isso, há 20 anos atrás, seria um escândalo mundial. Hoje, se não fossem os sites evangélicos, passaria em branco. Porque não é desrespeito você beijar na boca num culto evangélico, porque os evangélicos não são o quê? Humanos. Nero, quando matava os cristãos, meu irmão, no Coliseu, os cristãos eram jogados aos leões. E leão vive de quê? O que leão come? Mas carne de quê? De zebra, de gamo, de búfalo. O que é zebra, búfalo e gamo? Nero conseguiu levar toda uma cidade, uma população, a ver os cristãos como não o quê? Humanos. O que é esse pessoal que está morrendo aí na... Esses são bichos. Só aplaudia. Existe um movimento hoje, na sociedade atual, que estão... Você pode começar a reparar no que eu estou falando. No momento em que toda uma população começa a ver o cristão como alguém que não é humano, tudo pode acontecer e nada vai ser feito. Então, botar fogo num cristão é uma coisa... botaram fogo em quem? Num cristão? Não é humano. Não botaram fogo em Índio de Brasília? Os caras não ficaram 3, 4 anos e foram soltos? O que é isso? Desumanização dos mendigos. Mendigo tem que ser exterminado. Mendigo não é ser humano. Mendigo é bicho. Então ninguém fica indignado se um mendigo morre, ou é apedrejado, ou é queimado. Não, porque a população está sendo trabalhada para desumanizar. Existe um movimento de desumanização dos cristãos. Não é só do cristão, é da sociedade judaico-cristã. Aí eu comecei a entender, porque na quinta-feira eu entrei na UERJ, eu fui com uma camisa escrito Jesus. E a UERJ é uma faculdade, é uma universidade de vanguarda, em termos políticos, sociais. Todo mundo lá é vermelhinho, comuna, marxista, leninista. Lá tinha que ser pintado de vermelho aquela faculdade. Quando eu botei os pés na faculdade, eu senti um mal-estar. Eu senti um peso, como eu nunca tinha sentido. Já tem quase um ano que estou fazendo o curso.
E eu entrei, mas me sentindo mal. A impressão que eu tinha é que naquele dia as pessoas estavam me confrontando. E eu subi para a sala de aula, assisti a aula me sentindo mal. Quando eu saí, que eu olhei uma pessoa vindo na minha direção, olhou para minha camisa com uma cara assim de... Aí que eu fui ver. Jesus. Eu estava o quê? Identificado. Então você entra num ambiente que já tem isso bem avançado, essa desconstrução de uma sociedade judaico-cristã, já está bem avançado dentro da UERJ. Os alunos já estão sendo formados. Você já vai conversar com pessoas que vão dizer claramente para você, o Brasil só vai prosperar e avançar quando nós acabarmos com a sociedade judaico-cristã. E é por isso que você viu na televisão um sujeito levantar a voz, eu não sou cristão, vocês viram isso? Não viram na internet um deputado lá gay, é o líder dos gays aí do movimento não sei o quê, peitando um cara, um deputado que não falou nada. De repente uma discussão lá, ele começou, eu não sou cristão, eu não sou cristão, eu não sou cristão. Eu falei, por que o cara está gritando isso? Qual é o problema dele não ser cristão? Mas ele está gritando para todo mundo ver que existe um povo, existe uma parte da sociedade desse Brasil que está tentando acabar com a sociedade judaico-cristã, e ele é um deles. E o cara ficou calado. Então eu quero aconselhar vocês a comprar a maior quantidade de camisas possíveis que identifique que você é cristão. Coloque na porta da sua casa coisas assim meio brega. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu botei na minha. Botei de um lado. Eu e minha casa servimos ao Senhor do outro lado. Sorria, está sendo filmado. Se meter é engraçadinho, tem filmagem nenhuma. É tudo propaganda enganosa. Está só a câmera lá vazia, não tem nada lá. Mas eu vou botar a filmagem. Eu vou botar filmando 24 horas. Nós temos que nos preparar para esse tempo, querido, porque junto com a arca vem a perseguição. E a igreja está entrando. Queridos, nós fomos ali ontem falar para as crianças. Você vê 200 crianças colocando a mão no coraçãozinho, fazendo uma oração. O diabo cruzou as patinhas e falou, ai, ai, ai. Nós fomos ali conquistar o território. O que eles fazem? Colocam uma bandeira de um bloco carnavalesco. Não tem nem bloco ainda. Mas o reino das trevas coloca o quê? Faz um ato profético. Eles colocaram uma bandeira. Agora eu pergunto a você. Olha a tua responsabilidade. Aí tu sai daqui amanhã e já vai fazer porcaria. E já vai ver porcaria. E já vai ouvir porcaria. Será que vocês não percebem que quando o diabo consegue levar um jovem cristão a uma porcaria desse Rock in Rio, ele está gerando uma profanação de um templo que Deus separou para manifestar a glória dele, e através da profanação é impedido, através da morte espiritual daquele sujeito, que ele manifeste a luz e a glória de Deus nessa cidade? Por que não há o rock em São Paulo? Por que não tem o rock Bahia? Por que não tem o dia 31 lá em Macapá? Lá também tem litoral. Por que tem que ser o Rio de Janeiro, dia 31, conhecido mundialmente como uma adoração Iemanjá? Os turistas vêm para cá para dar 7 saltos nas ondinhas, para entregar uma florzinha. Virou cultural. O cara às vezes é católico, vem dos Estados Unidos e vai lá, não, eu vou lá entregar uma oferenda e dar 7 pulinhos. Cultural. Carnaval é uma coisa cultural. Carnaval é cultural. Ninguém vê como espiritual. Todo mundo vem para cá para participar da prostituição, turismo sexual e principalmente prostituição infantil. O que é o carnaval? O carnaval são 4 dias onde o cara faz o que ele quer. Não há limites. Você fica solto. Quem já brincou o carnaval sabe. Eu fui de uma época em que eu tinha que desmanchar o namoro antes do carnaval e voltar a namorar depois do carnaval. Eu vivi isso. Não sei se você viveu. Mas chegava na sexta-feira, eu desmanchava com a namorada. Olha, acabou, cada um para o seu lado, nosso namoro acabou. Na quarta-feira de cinza, eu te amo, eu vou voltar e tal.
Já tinha feito tudo que eu tinha direito. Eu não tinha compromisso. Essa é a orientação que a gente recebia. Não podia ir atrair. Olha a mentalidade do mundo. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 1. Aí você diz que é Velho Testamento. Mas... olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu estava orando, eu falei assim, Senhor, me leva daqui, Senhor. Eu falei assim, Senhor, minha filha vai casar, eu vou pegar minha esposa, eu vou abrir uma igreja lá numa comunidade do interior do Amazonas. Gente, eu estou com temor do que está para acontecer nessa cidade do Rio de Janeiro. Eu estou com temor. Nós vamos viver um tempo de grande dificuldade. Vocês não sabem a estratégia maligna que está se levantando contra os cristãos dessa nação. Você não tem ideia. Vai vir um tempo de muita perseguição, mas também a perseguição tem uma vantagem. Ela refina o ouro. Porque na perseguição se sabe quem é quem. E infelizmente, para Deus santificar a igreja, tem que mandar fogo. Porque essa igreja dessa cidade precisa ser purificada. Porque com essa igreja, onde os jovens vão um sábado assistir um grupo de rock e no domingo vão adorar a Deus, com essa igreja não se faz nada. Porque eu tenho certeza que em muitos lugares, jovens que ontem estavam adorando uma banda de rock, estão levantando a mão para adorar a Deus. Estão misturando o profano de ontem com o santo de hoje. E a partir daí, muitos jovens vão morrer. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. Olha só o que diz Paulo. Aí já não é Moisés, não é Velho Testamento, aqui já é graça. Paulo falando. E nós, esse texto é muito forte. Cooperando com ele, também vos exortamos, versículo 1 do capítulo 6 de 2 Coríntios. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes de tudo, em tudo, recomendamos-nos como ministros de Deus, em muita perseverança. Olha o apóstolo Paulo aí, ó. Ele não está falando aqui, ó, interno italiano, hotel 5 estrelas, carro de 200 mil reais. Ele está falando que o ministério dele era recomendado por quê? Pela perseverança, pela aflição, pelas necessidades, pelas angústias, pelos açoites, pelas prisões, pelos tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama. Quantos falaram que Paulo era um sem vergonha, um oportunista? Quantos duvidaram do ministério dele? Quantos desonraram Paulo? Como enganadores, porém verdadeiros. Como desconhecidos, porém bem conhecidos. Glória a Deus. Como quem morre, e eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre nos alegrando. Como pobres. Misericórdia, vou pregar isso aqui para o apóstolo hoje, vai dar problema. Mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Olha aí a paternidade entrando. Aqui Paulo está falando, não é para a ovelha.
Ele está falando para filho. Dilatai-vos também vós, não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Olha aqui, Paulo começa a falar agora da consagração do santuário, que é você, que sou eu. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a justiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E já falei, pois nós somos santuário de Deus vivo. Não somos santuário. Engraçado é que o texto está aqui, pelo menos na minha versão aqui, porque nós somos santuário. Só existe um santuário. Eu podia falar no plural. Nós somos santuários, mas só existe um santuário. Porque nós somos um corpo. Numa família, não tem o marido como santuário, a mulher como santuário, os filhos como santuário. É um santuário só. Entenderam o que eu falei? Os fogos vieram na hora que eu fiz uma afirmação. Na sua casa, o marido não é um santuário, a mulher é outro santuário. Há um só santuário. Na igreja, eu não sou um santuário e você outro santuário. Por isso que o pecado de um afeta todos. Por isso, quando um sofre, todos padecem. Por isso o apóstolo Paulo fala, ri com os que riem, chora com os que choram, porque o que afeta um, afeta todos. Então não pode ser que um filho, ou uma mãe, ou um pai, que corrompe o santuário, que profana o santuário, fazendo coisas que não deve, deixe de atingir toda uma família. E os filhos têm que aprender isso desde cedo. Meu filho, quando você comete uma coisa errada, quando você desagrada a Deus, todos nós sofremos. E é por isso que nós temos que aprender o valor de sentarmos com nossos filhos e conversarmos sobre essas coisas. Conversarmos sobre as consequências de atitudes que eles podem tomar. Que esse negócio de independência é coisa do diabo. Não existe independência. Não existe eu penso assim, eu tenho essa opinião, eu tenho ponto de vista. Não existe. Porque se nós entendemos que nós somos só um santuário, o que eu faço afeta toda a minha família. Eu já tomei decisões na minha vida que eu fiz toda a minha família sofrer, porque nós éramos um só e somos um só santuário. A Gessimar já tomou decisões na vida dela que fez toda a família sofrer. Raquel já fez isso, Débora já fez isso. Porque somos um santuário. Olha o texto, ele diz claro, pois nós somos santuários, não é de Deus morto, não é do ídolo. Nós não somos santuários de uma estátua, de uma entidade, nós não somos santuários, nós somos santuários de um Deus vivo. Paulo está chamando a atenção para a tenda da congregação. Ele está dizendo que o mesmo Deus que desceu fogo sobre aqueles caras, filhos de Arão, é o mesmo Deus de hoje. Não mudou nada. É o mesmo Deus. A hora que a arca de Deus vier sobre a igreja, as consequências serão também as mesmas. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí vós do meio deles. Olha a palavra de Deus, diz, separai-vos. Separai-vos, não existe 50 tons de cinza, ou é branco ou é preto. Está chegando um dia em que aquele que é será, e aquele que não é também não será, porque Deus evidenciará quem é e quem não é. Hoje, como a presença de Deus não é forte na igreja, as pessoas deitam e enrolam. Eu quero ver, com a arca no meio da congregação, se você vai se meter a besta de profanar o templo. Tu cai duro, cara. E aí, quando começar a cair gente dura no meio da congregação, quando aparecer um fogo do céu, essa claraboia já está aberta meio assim, já... Se cair fogo do céu,
E começar a gente cair no meio da igreja e descobrir que o cara estava mentindo, que o cara tinha mulher na rua, que o cara via filme pornográfico escondido, vai começar a haver temor no meio da congregação. Aí Deus vai levantar uma igreja santa. Porque quando os caras morreram e caíram, meu irmão, todo mundo ficou com medo. Eu queria ver alguém reter parte do valor depois de Ananias e Safira. Quanto é? 100? Bota 100. Se botar 99,9, vai dançar. Hoje as pessoas se aproveitam de que não há a presença como havia. Olha, querido, mas vai chegar uma hora que vai ter. E eu sou um dos caras que com 51 anos de idade, eu vou dar a minha vida por isso. Eu não sei se eu vou ver isso. Mas eu sou um dos caras. O meu pai espiritual, o apóstolo Coraola, também é um desses caras. E eu conheço um montão de cara que está a fim de pagar um preço para ver esse dia chegar. A glória de Deus se manifestar de tal maneira que quando tiver gente profanando o templo, vai cair duro. Pensei que era um bilhetinho. Pô, que benção. Pastor, pega mais leve aí. Não, o pior, assim, fazendo uma brincadeira, pior, pode não, puxa gravando aí. Pior são uma mensagem assim, seu fechacado está aberto. Tá, e aí? Vou fazer o quê? Chega para um pastor que está diante de 100 pessoas, bota um bilhetinho, seu fechacado está aberto. Muito obrigado, mas eu não vou agora fechar meu fechacado no meio de 200, 300 pessoas. É o tipo do recado que não leva a lugar nenhum. Mas, agora você teria coragem? Você teria coragem de chegar para Pedro, para o apóstolo Pedro, no meio de uma palavra assim, mandar um bilhetinho para ele chegar tá aberto? Nesse tempo de Ananias e Safira, assim, cara, Senhor, a justiça é tua, Deus sabe todas as coisas. Eu não vou queimar incenso aí, não. Esse incenso aí eu não queimo, não. Agora, o texto termina no versículo 18, no versículo 17 diz, pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Eu serei para vós, olha aí, queridos, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor. Então, olha aqui, querido. A igreja está cheia de ovelha. Agora, para ser filho, meu querido, tem que ser separado. Está aqui a revelação da paternidade, misturada com santidade, misturada com santificação, de não profanação. O verdadeiro Filho de Deus, ele jamais vai profanar o templo do Espírito Santo. E se profanar, ele vai ter tanto arrependimento, ele vai, sabe, aí entra a graça, eu até concordo que entra a graça, mas tem que haver arrependimento. E como começou o texto, né, quero só lembrar, não recebais a graça de Deus em vão. Cara, a graça é um presente maravilhoso. Você não deve receber a graça de Deus em vão. Cutuca o seu irmão, você é filho, então tem que ser separado. Outro dia eu estava no carro indo para a faculdade, eu mudei meu horário para 2 horas. Aí eu liguei o rádio. Aí caiu na Rádio Tupi. Tem um sujeito chamado, não posso falar o nome dele. Tem um radialista, que agora está filmando. Tem um radialista. Cara, mas ele é a expressão da profanação. Porque ele faz 2 horários. Eu quero até que você, se você puder, não vê não. Não vai, nem ouve que não vale a pena. De umas 2, ele é altamente pornográfico, maldoso, palavras de baixo calão, zombador, de 2 horas em diante, é católico, faz oração da não sei o quê, faz a campanha da novena de não sei o quê. O cara é profano, é profano e santo.
E Deus fala assim, é a maior audiência do rádio no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é como está a população. A população, ela vai na missa domingo de manhã e à noite vai na balada fumar, cheirar, transar. Até aí, tudo bem, mas isso está começando a acontecer dentro das igrejas evangélicas. Por isso que eu falo, você tem que ter coragem de botar um Jesus bem grande na sua camiseta, identificar seu carro com Jesus, botar na porta, porque nós precisamos nos identificar. Porque está havendo uma tentativa do diabo de fazer com que você tenha vergonha, medo, insegurança de assumir que você é cristão. E se você colocar uma camisa escrita Jesus, você vai ter que decidir se você vai ser um adorador ou um profanador. Porque se você for um crente denorex, se você for um crente de culto, como é que você vai entrar na sua sala de faculdade escrito Jesus? Ou, por exemplo, escrever na camiseta assim, eu sou fiel a Jesus. Ou então, eu ando em santidade. Você teria coragem de botar numa camiseta assim, eu sou 100% Jesus? Com a vida que você tem no colégio, com a vida que você tem no trabalho, com a vida que você tem entre os seus vizinhos, você teria coragem de colocar uma camisa que identificaria você como um crente fanático? Porque se você botar uma palavra escrito Jesus aqui, e você for um profanador, você vai ser escarnecido. Tiago capítulo 4, versículo 4. Eu creio que o Rio de Janeiro... Olha, querido, ouça o que eu vou falar para você. O Brasil, ele só vai ser avivado quando o Rio de Janeiro for avivado. Ah, pastor, claro. Todo mundo que... de toda a cidade fala que o avivamento vai vir pela sua cidade. Se for em São Paulo, vai ser por São Paulo. Se for em Palmas, a igreja em Palmas, não. Palmas vai vir avivamento. Aí se for em Salvador, de Salvador... Mas por que eu digo que é o Rio de Janeiro? Não é porque eu sou carioca, não. Sabe por quê? Porque aqui é a cidade do pecado. E onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Amém, queridos? Agora preste atenção. O juízo vai começar pelo Rio de Janeiro. Então eu te dou os parabéns. Você está na cidade do futuro avivamento dessa nação. Mas te dou os meus pêsames. O juízo de Deus vai começar pela igreja do Rio de Janeiro. Então você tem que saber em quem você adora, em quem você se dobra, diante de quem você presta culto, porque o juízo virá. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ele já começa falando doce. Já sabe que não está falando com ovelha. Porque nenhum pastor começa falando com ovelha assim. Se ele começa falando infiéis, não é para ovelha. A ovelha desmorona, desmaia. Você chega para uma ovelha e fala, infiel, desmaiou. Infiéis. Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É preto e branco, não tem cinza, cara. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não tem outra verdade. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Você não pode jorrar água doce e salgada. Você não pode ser meia luz. Pergunta assim, meu irmão, você é crente meia luz? Não, pastor, porque tem crente que não é assim uma luz forte, mas também não é um apagado, ele é meia luz. Meu irmão, crente meia luz é o quê? É trevas. Para Deus, ou você é luz, ou você é trevas. Meia luz é trevas. Crente em cima do muro, está de que lado? Não existe crente em cima do muro. Se você está em cima do muro, você está do lado do diabo. Ou pensais que em vão, diz a Escritura,
o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. Todavia, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, isto é, intenções, posicionamento de caráter. Esse espírito com letra minúscula quer dizer intenções. Vocês que não têm uma posição séria contra o pecado, vocês que não têm um posicionamento radical contra aquilo que Deus não gosta, e isso é um espírito vacilante. Purificai os corações. Senti as vossas misérias. Vocês são miseráveis. Se vocês adoram a Deus numa igreja e depois adoram uma banda de rock e curtem uma outra coisa qualquer, ou adoram um artista de televisão, ou são fãs de alguma coisa, vocês são miseráveis. É o que Tiago está dizendo aqui. E vocês não têm que ficar com um sorrisinho no rosto. Aparece num culto de adoração. Ontem eu vi o Bon Jovi. Ele é tão simpático, né? Aí tá, agora vamos adorar. Senhor, nós te adoramos. Miserabilidade. Ainda sai rindo do culto. Hoje foi boa a reunião, né? O louvor foi bonzinho. Eu dei um sorrisinho, espantei bananeira, pulei. Até caí pelo poder. Agora eu cheguei em casa cedo, eu vou ver o replay do Iron Maiden. Chorai e lamentai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ainda tem pai que acha bonitinho. Crente, estou falando pai crente. Acha bonitinho o filho é um Rock in Rio. Não, ele foi um evento cultural. Ele foi ver a nova técnica de iluminação para aplicar na igreja. Não, pastor, eu estou aqui no Rock in Rio porque eu quero excelência para a igreja. E os caras aqui são excelentes com a iluminação. Eu estou aqui aprendendo. É por isso que você tem que se indignar. E quando a gente fica indignado, a gente erra, claro. Porque qual é o pai que vê o filho entrando por um caminho errado e fica normal? Não é? Quando nós vemos nosso filho em perigo, estava vendo com a Gessimar outro documentário lá sobre um caminho de uma família de leões por um vale no centro da África, e os leões machos, eles têm o hábito de devorar os filhotes de outros machos, não é isso? Porque serão os futuros competidores. E como a mãe daqueles filhotes chegou a brigar com 2 machos. A mãe ficava assim, olhando para um, para outro, dando unhada no outro, e teve um filhote que o leão chegou a morder na pata, saiu mancando, mas o leão não conseguiu pegar os filhotes. Aquela mãe, ela recebeu uma força sobrenatural para defender os filhos. Você que é mãe sabe o que eu estou falando. Quem é que encosta no teu filho e sai ileso? Você está na rua assim, não estou falando de barmanjo não, estou falando de repente de crianças assim, idade de 8 anos, 7 anos, 5 anos, 10 anos, de repente um pai vê uma substância dessa, dá um cascudo no teu filho, ou vê um cara mal intencionado se aproximar da tua filha, o que você vai fazer? Senhor, boa noite. Ô, seu pedófilo, o senhor fica chateado se eu pedir para o senhor me afastar da minha filha? Nós vamos chegar com o pé no peito, cara. Que boa noite? Já vai na voadora mesmo. Depois a gente pede desculpa. Meu irmão, eu vou fazer o quê? Um cara pega a minha filha e tá assim, eu vou fazer o quê? Dá licença. Não, eu já vou chegar no ar. Aí tá legal. Eu arrebentei o nariz do cara, cortei a orelha dele, quebrei o braço dele e eu fui para a delegacia. Tá bom.
E aí, senhor, o que o senhor tem a dizer? Poxa, quebrei, eu não devia ter feito isso. Eu pago o que for necessário aí, indenização, respondo a processo, mas eu faço de novo. Porque um pai indignado não vê o inimigo se aproximar e não faz nada. Como é que eu não sou pastor não, cara. Desculpe decepcionar vocês, eu não sou pastor não. Você quer pastor, tem lugar aí que tem pastor. Eu sou pai. E outro dia uma irmã, ontem uma irmã chegou, tio, tem água aí? Eu falei, tio. Quando você passa dos 50, chamado de tio, começa a dar problema, cara. Que tio, cara? Ainda uma marmanja. Tá aqui ela não, nem tá aqui hoje, né? Tá lá embaixo. Que tio? Eu sou pai. Pai, me dá água, tá aqui. Que negócio de tio? Então, se eu sou pai, se eu vejo que meu filho está em perigo, eu vou dar bronca sim. Eu vou chamar a atenção sim. Eu sei que eu vou criar um problema sim. Eu sei que isso é desagradável às vezes. Eu sei que às vezes expõe. Mas qual é o pai que às vezes não expõe o filho em uma situação de dificuldade? Qual é o pai que não se desequilibra? Vocês que são pais, quantas vezes vocês se desequilibraram no momento de que seus filhos estavam em perigo e você, para defender ou para consertar, você passou dos seus limites? É normal isso. Num pai que ama, numa mãe que ama, é absolutamente normal haver um desequilíbrio. Agora, o que não é normal é a omissão. O que não é normal é viver uma vida como se nada tivesse acontecido. Como é que eu vou ver o inimigo se aproximar e não vou fazer nada? Eu e o Juarez estavam conversando outro dia. Você sabe que o Juarez é um cara fraquinho, assim, não tem cara de mal, um cara tranquilo. Aí nós vimos o caso de um cara que, um pedófilo desse aí da vida, um endemoniado, fez mal a uma menina da idade da Julinha. Eu falei, Juarez viu? Ele falou assim, pastor, não quero nem comentar. Vamos mudar de assunto. Deus não dá tentação acima do que nós podemos suportar. Eu falei, exatamente, irmão. Depois eu peço perdão a Deus. Tomara que o cara vá salvo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Agora, esse aqui é outra pancada. Depois dos nossos queridos amados Paulo, Tiago, Moisés, agora Isaías, dá um ai. E sabe o que quer dizer a palavra ai? Quer dizer amaldiçoado. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Aí me chega um capeta do inferno, se veste de papa no Rock in Rio, faz um Pai Nosso no estilo satanista e diz que aquilo é uma encenação cultural. Olha para minha cara. Vê se eu tenho cara de idiota. Aquilo é uma invocação satânica. Mas ele está falando, ele está chamando mal de bem. Estou terminando. Eu vou só citar alguns textos. O crente em relação ao mundo. Ser livre dos cuidados do mundo. Primeira coisa, Mateus 13, 22. Não precisa abrir, não. Você precisa se libertar das garras do mundo, daquilo que o mundo tenta segurar você. Você precisa ser livre do mundo, em segundo lugar, Gálatas 1:4, vai anotando os textos aí. Terceiro, ser crucificado para o mundo, Gálatas 6:14. Quando o mundo tentar fazer alguma coisa, mostre a sua defunteza. Você tem que brilhar no mundo. Filipenses 2,15.
Não se conformar ao mundo. Romanos 12, 2, texto que a Gessimar gosta muito. Não tomar a forma do mundo. É moda. Que moda? Às vezes a moda é a forma do mundo. É normal. Não tem moda. Tem aquilo que é decente e aquilo que é indecente. Acabou. Pode ser a maior moda do mundo. É indecente. Não vou usar. Moças que tentam se autoafirmar mostrando os seios. Falta inteligência, tem que aparecer alguma coisa, né? Sim ou não? Eu não sei o tamanho do buraco que tem na jovem, na mente dela. Mas ela tem que mostrar alguma coisa para poder ser reconhecida. Mostra os seios, aquele decote, aquele semi-transparência. Às vezes é o bumbum. Como vivemos num país onde os latinos e os latinos gostam de bumbum, olhar para bumbum, então as mulheres que não se autoafirmam pela inteligência, pela sua capacidade, vão colocar aquele short minúsculo ou aquele short transparente, mostrando uma calcinha fio dental, para que todos os homens possam olhar para ela, aí ela se sente importante. Todo mundo está olhando para mim. Bom, pastor, o senhor está falando dessas jovens que andam endemoniadas por aí. Bom, eu era novo convertido e por várias vezes eu tive que sair do banco que eu estava e ir para o banco da frente, porque a substância que estava na minha frente ia me fazer pecar. E eu com 22 anos de idade, eu sou muito mais hormônio do que neurônio. Então, a menina cristã tem que ter uma vestimenta decente. Ela tem que chamar a atenção de Deus e não dos homens. Agora, você atrai aquilo que você chama a atenção. Decotes e short curtos e roupa colante vão chamar a atenção de alguém. E é com esse alguém que você vai conviver. Agora, existem outros tipos de vestimenta que chamam a atenção de Deus. É com ele que você vai conviver. Resta saber quem você quer chamar a atenção. O seu futuro está em jogo. O seu futuro está em jogo. Então, ensina seu filho. Dá inteligência a ele. Ministra espiritualidade, capacidade e responsabilidade. Ele não vai precisar entrar para uma academia, não fazendo alusão a quem faz academia, porque é saudável fazer academia. Ele não vai precisar tomar bomba. E que nem essa mulher que morreu essa semana numa cidade lá no Rio Grande do Sul, Pelotas, porque colocou peso além do que deveria colocar, o halter, aquela barra caiu no pescoço dela, ela morreu. 75 quilos em cada lado. O que a mulher está fazendo com 150 quilos em cima dela? No agachamento. Agora me diz, mulheres, quando você bota um halter aqui e faz isso, quer aumentar o quê? Glúteo. Viu? Morreu porque tinha glúteo, mas não tinha cabeça. Ou a cabeça estava no glúteo. Não, mas é verdade. Morreu porque não tinha cabeça, tinha glúteo. Porque, gente, é ou não é verdade? Então não pode tomar a forma do mundo. Os rapazes têm que ter um comportamento de quem serve a Deus, atraindo o Senhor. Não se conformar com o mundo. E por último, sexto, vencer o mundo. 1 João 5, 4 e 5. Vencer o mundo. Amém, queridos? Eu sei que essa palavra é... Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. O avivamento é precedido pela santidade. E nós temos que ser santos. E ser santo é não profanar o templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E assim como Deus estava na porta da congregação e Nadab e Abiú foram mortos, nós estamos com o Senhor dentro de nós. A responsabilidade é muito maior. Então o nosso linguajar... Queridos, eu não entendo, só vou terminar. Poxa, eu conheci Gessimar, eu tinha 19 anos de idade.
Eu fiz parte de uma igreja tradicional. Não era como uma comunidade, pegava pesado na coisa de santidade, não. Eu conheci uma juventude. A igreja profanava o templo. Sim ou não? Isso é verdade. Porque tinha de tudo lá dentro, cara. Agora, tinha uns jovens lá, cara, e a Gessimar fazia parte meio desses jovens, há 30 anos atrás, que eram modelos de busca de Deus. Usavam brinco, a Gessimar usava brinco, usava blusinha de cordinha aqui no bracinho, calça jeans, mas nunca foi indecente. Nunca vi essas jovens, a ela, a irmã dela e outras jovens da igreja, e rapazes também, agirem com indecência. Muitos desses rapazes hoje são pastores, são líderes. Mas tinham lá aqueles que eram religiosos no meio. Hoje não, hoje vocês têm essa palavra. O pastor fazia um culto litúrgico. Hoje você tem pastor que prega sobre santidade, que fala sobre separação. Você vive um tempo privilegiado. Você tem que levantar as mãos e dar glória a Deus, que tem um pastor chato que te expõe, que dá bronca, que faz você pensar antes de postar alguma coisa no Facebook. Se eu postar isso aqui no mural, meu pastor vai entrar jato. É só ele ver que ele já vai responder. Não respondeu é porque não entrou ainda. Dá um jeito de não ver, cara. Você vai ter que fazer embaixo da barraca. Mas não se esqueça que o templo é um só. Você vai fazer embaixo da barraca, todos vão sofrer. Então é melhor receber uma bronca na verdade do que você ficar isento na omissão. Amém? Mas essa é uma palavra de alerta, que nós temos que separar a nossa vida e não profanar o templo. Eu não quero ter o destino de Adab e Abiú. Não quero. Eu não quero ser um Ananias e Safira. Eu não quero daqui a pouco, porque o apóstolo Paulo fala que muitos estão doentes e até alguns que já morreram por não discernir o corpo. Eu posso fazer o que eu quiser. Meu irmão não tem nada com isso. Isso é discernir o corpo? Isso gera doença. Isso gera enfermidade. Está aqui na palavra. Isso gera morte. Vamos ficar de pé, queridos?